Ontologicamente, nós somos os dois modos de sermos, o modo do eu-isso e o modo do eu-tu. E a contínua alternância entre esses dois modos de ser. Né? Nós vivemos no modo de ser do eu-isso, no modo coisificado, no modo de sermos do acontecido, né? E nós frequentamos momentos de vivência do modo eu-tu, o modo ontológico de sermos, o modo fenomenológico, existencial e dialógico, né? O modo compreensivo e implicativo, gestaltificativo de sermos. Né? À medida que nós frequentamos o modo eu-tu de sermos, nós vivemos a possibilidade, nós vivemos a novidade, né? Nós vivemos a movimentação existencial, nós vivemos a emoção, nós vivemos a alegria, nós vivemos a criação, né? Nós vivemos a superação, né? Nós vivemos a motivação e nós vivemos a regeneração, né? Nós vivemos a saúde enquanto regeneração no sentido existencial e introduzimos todos esses elementos na forma da criação, da novidade no mundo do isso, né? De modo que a saúde psicológica da gente e a qualidade, né, existencial da gente, a qualidade ontológica da gente é a alternância entre esses dois modos de ser, né? Pode haver, como a gente tem visto, né, a restrição, né, da vivência do modo eu-tu e a limitação da experiência da gente ao modo eu-isso, né? A redução, né, da frequência da gente ao modo eu-tu e a limitação da gente ao modo eu-isso, né? Isso significa a fatalidade, isso significa a arbitrariedade, né? A perda da liberdade, né? E a perda da capacidade de constituir o próprio destino da gente, né? Quando há um predomínio dessa restrição ao modo eu-isso de sermos, né? Quando há uma limitação, né, predominantemente a esse modo eu-isso de sermos, né? Frequentemente o eu não se joga, não se coloca na relação com o tu no mundo, né? O eu não interage com o mundo, né, lidando com esse mundo como tu, se abrindo para a relação com esse mundo como tu e com a interação dialógica, que é a interação de produção de sentido, de produção de possibilidade e do sentido que é decorrente do desdobramento dessas possibilidades, do sentido da ação, né? Quando nós nos limitamos ao modo eu-isso de sermos, nos restringimos predominantemente ao modo eu-isso de sermos, nós não vivenciamos, né, a dialógica da relação com o tu, né? A dialógica de uma relação eu-tu com o mundo e com os elementos do mundo, com a natureza não humana, né, com o humano, né, e com o sagrado, né? Então nós nos restringimos ao modo de ser eu-isso, né? Nessa restrição, uma das possibilidades é a autocontradição, né? É quando esse eu que se limita ao modo eu-isso de ser, né, aparencialmente se remete a si próprio, né? O eu do eu-isso busca uma relação consigo mesmo, né? E essa relação, evidentemente, não é uma relação dialógica, quer dizer, naturalmente, essa relação apenas pode ser uma autocontradição, né? Porque o eu que se volta para si próprio, se volta para o eu, né, não com a possibilidade de uma diferença, da emergência de possibilidade, não se volta, seria o eu, né, na perspectiva de uma relação eu-tu, mas se volta para o eu na perspectiva de uma relação eu-isso. É um eu-coisa que se remete a um eu-coisa, né? Então, há apenas uma contradição, né? Uma autocontradição do eu que efetivamente se remete ao isso e permanece no isso, né? E é o eu que se frustra, né, da possibilidade da relação com o diferente, com o outro, né? Da relação do eu-tu, efetivamente, da dialógica da relação eu-tu.
que permite a presença e a atualidade. Né? Esse voltar-se do eu isso para o eu como um isso, né? Apenas é uma autocontradição, ou seja, nesse voltar-se está ausente a presença e a atualidade, ou seja, as características do modo eu, tu de sermos não estão presentes, né? De um modo tal que não há presença, não há atualidade, não há possibilidade, não há força, não há o desdobramento de forças, não há a ação. Esse eu do eu isso, que se remete ao eu como isso, né? Apenas caracterizam um eu inerte que se relaciona com o que seria um outro eu inerte. Na verdade, apenas eu isso com eu isso com isso, interação de coisa com coisa, né? Que apenas potencializa progressivamente a frustração, né? E a perda progressiva num labirinto, né? De impotência, num labirinto de inatualidade, de não presença, né? No labirinto da coisidade, da coisificação, no labirinto da fatalidade, no labirinto da arbitrariedade. Né? Quer dizer, eventualmente isso pode adquirir, né? Essa relação do eu isso com o eu como isso, né? Pode adquirir formas sofisticadas, empoladas, né? Pode adquirir uma caracterização religiosa, ou pode adquirir uma caracterização intelectual, né? Um eu que remete a um eu, às vezes como uma suposta vida interior, que apenas é o modo eu isso de ser. É o eu do eu isso se relacionando com o eu como um isso, né? Com o eu como coisa, sem presença, sem atualidade, sem possibilidade, sem atualização, sem ação, sem criação, sem emoção, sem motivação, sem mobilização, sem criação, sem superação, sem regeneração, né? E essas são as características da autocontradição. Quando o eu não se remete, não se oferece à relação eu-tu, né? E se retroflete, né? E interage com o que seria o próprio eu, né? Mas apenas no modo de relação eu-isso, no modo coisa de relação. O que caracteriza apenas a autocontradição de um isso que se relaciona com isso, de coisa que se relaciona com coisa na impotência. É muito interessante essa observação da autocontradição que está no livro Eu, Tu, do Martin Buber.